Saudações, surfistas da internet! Tudo bem com vocês? Vai começando mais um episódio do nosso podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. E no episódio de hoje, nós iremos tentar desvendar os mistérios que assolam a mente humana. Para tal, o convidado de hoje é o psicanalista e psicólogo, professor e doutor pela Universidade de Brasília, Bruno Cavanhaque. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Matheus. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você. Prazer é tudo meu caro. Obrigado você por ter aceitado o convite. E já que o assunto é psicanálise, vamos começar do começo. Bruno, eu acho que essa dúvida atinge muitas pessoas, mas assim, qual que é a principal diferença de psicologia, psicanálise? Todo psicólogo é um psicanalista? Ou a psicanálise é uma especialização da psicologia? Começa destrinchando aí pra gente um pouquinho. Bem, acho que a gente pode começar diferenciando assim a partir da formação, né? Então, o psicólogo, ele é alguém que faz o curso de graduação em psicologia, 5 anos. Ao final, ele faz um estágio supervisionado, né? Então, as faculdades têm clínicas de escola, onde o aluno vai conduzir um atendimento psicológico e vai ser supervisionado por um professor, né? Depois que ele consegue esse título de psicólogo, ele se inscreve no Conselho Regional de Psicologia da região e fica então submetido às regulamentações e fiscalização tanto do Conselho Federal, né, quanto do Conselho Regional de Psicologia. A psiquiatria, por outro lado, é uma especialidade médica. Então, psiquiatras são médicos, cursaram 6 anos de medicina e ao final desses 6 anos, né, tendo obtido o título de médico, eles fazem uma residência, geralmente obtêm uma especialidade de psiquiatria, né, de psiquiatras, né. É, Enquanto o objeto de estudo da psiquiatria é o transtorno mental, então a psiquiatria surge no começo do século XIX com Pinel, enquanto especialidade médica. Então, o objeto de estudo da psiquiatria são as chamadas doenças mentais, como se chamava antigamente, ou mais, como se trata hoje, né, os transtornos mentais. Já a psicologia está mais interessada no comportamento humano normal, né? O comportamento da maioria. Então a psicologia emprega muito estatística, a psicologia está muito interessada nas influências do ambiente sobre o humano, né? No ambiente a gente poderia pensar família, sociedade e mesmo a cultura, o momento histórico, né? Bem, essas duas são especialidades regulamentadas. Embora a psicanálise seja reconhecida enquanto profissão pelo Ministério do Trabalho, ela não tem uma regulamentação formal. Então a formação do psicanalista é bastante variável. Mas a gente poderia pensar que as melhores formações, essas formações clássicas, elas vão envolver a seleção de candidatos que já têm um curso superior. Em geral, são psicólogos ou psiquiatras. Mas outros sujeitos com curso superior, eles podem também fazer uma formação em psicanálise, que essa formação é oferecida por diversas instituições. Algumas delas são associadas a grupos regionais e internacionais de psicanálise, né? Freud mesmo criou uma delas, que é a Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, né? E a partir daí você tem uma federação é, latino-americana de psicanálise, né? E você tem as sociedades. Em Brasília, por exemplo, tem uma. Você tem também grupos lacanianos, que também têm associações regionais internacionais. Então, essas formações assim sérias, né? Elas vão trabalhar com três eixos, que é o famoso tripé, que seria o seguinte: o analista, portanto, ele tem que ter uma formação superior, ele precisa ser aceito para entrar nessas instituições, então ele vai passar por um processo de seleção, de entrevistas, e uma vez aceito, ele vai ser submetido a uma análise pessoal de alta intensidade, então ele vai fazer análise com um analista mais experiente, algumas vezes por semana, durante alguns anos, vai atender sendo supervisionado por um analista mais experiente, e vai também estudar a teoria psicanalítica, né? Então ele vai estudar não só Freud, mas como outros autores históricos e autores contemporâneos. Sendo a formação diferente, o objeto de estudo da psicanálise é diferente. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Então, enquanto a psicologia estuda o comportamento humano normal, né, e suas interfaces com a sociedade, né, com a família, com a cultura, enquanto a psiquiatria estuda o transtorno mental, a psicanálise tem como objeto de estudo o inconsciente.
Então, essa seria uma diferença fundamental. Em relação à prática, a gente poderia pensar que os psiquiatras atualmente podem conduzir psicoterapias também, mas a maioria deles vai medicar o paciente. Sendo médicos, né, eles têm tanto o poder médico de medicar, como eles têm o conhecimento sobre isso, né. Os psiquiatras também se preocupam com a saúde física do paciente, então eles podem examinar fisicamente os pacientes com transtornos mentais, que muitas das vezes têm problemas de saúde física também. Eles vão trabalhar mais a partir de modelo médico. Os psicólogos trabalham com saúde mental em geral, mas eles podem trabalhar em diversos locais. Os psicólogos podem trabalhar nas escolas, nas empresas, podem trabalhar nos esportes, né? Existe a psicologia do esporte, podem trabalhar na clínica, na psicologia clínica, né? Então, onde é humano, há espaço para psicólogo trabalhar. Mas o psicólogo vai trabalhar mais com a condução de psicoterapias. Então, as psicoterapias são processos de aplicação de técnicas psicológicas, né, que geralmente visam uma adaptação ou readaptação do sujeito. E o psicanalista, como é que trabalha? Bem, o psicanalista conduz análises. Inicialmente, as análises eram conduzidas em consultórios particulares. Atualmente, a gente tem aplicações de psicanálise em outros locais. Então, você tem hoje psicanálise de rua, né, consultórios de rua. Você tem a psicanálise sendo aplicada em instituições de saúde mental. Mas o psicanalista ele não conduz psicoterapias necessariamente, né? O psicólogo pode até conduzi-las, mas ele conduz análises. E as análises envolvem, né, fazer o sujeito entrar em contato com o inconsciente, na maioria das vezes, mas depende muito do quadro psicopatológico da pessoa. Mas o psicanalista, portanto, trabalha com outro ferramentário, que é o ferramentário da teoria psicanalítica, está mais interessado com a psique, com a mente, embora considere também questões psicossociais e biológicas, né? E tem como seu objeto principal de estudo o inconsciente. Por isso o analista deve fazer análise pessoal para se tornar analista, né? Porque ele trabalha com o inconsciente. Então o analista, enquanto escuta o seu paciente, ele utiliza de um tipo específico de atenção, chama-se atenção flutuante, que envolve ele seguir a associação livre do paciente, não é? Ou associação dirigida, dependendo do quadro e do enquadre de trabalho, e ele permite que as ideias inconscientes dele, próprio analista, venham à mente. Daí, o trabalho de análise pessoal dele, de supervisão e de conhecimento teórico, ajuda a separar o que é dele e o que é do paciente. E aí, no momento certo, ele vai comunicar isso que emergiu como associação, né, ao paciente. Mas talvez uma grande diferença entre psicoterapias e psicanálise, e para pensar em psicoterapias a gente tem que pensar que existem dezenas, né, se não centenas de abordagens, mas elas poderiam se colocar num contínuo entre as mais diretivas e as não diretivas, né? A psicanálise ela é uma não diretiva. Isso envolve que o psicanalista ele segue o fluxo de associação dos pacientes e que a cura psicanalítica não é como a cura médica, que envolveria uma restituição do estado anterior, mas é a cura do queijo, uma cura que envolve uma transformação, porque o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Então, o analista ele vai tentar não tirar sintoma por sintoma com remédios ou técnicas psicológicas, mas tentar revelar para a pessoa qual é o conflito que inicia todo um processo complexo, né, de produção de sintomas. Então eu penso que se Pinel, né, no surgimento da psiquiatria, estabeleceu um estudo científico dos transtornos mentais, Freud fez uma subversão epistemológica ao dar voz aos pacientes, ao escutar as pacientes, né? Então, o trabalho psicanalítico, em qualquer contexto, né, em qualquer tipo de patologia, ele é um trabalho de escuta. E uma escuta que tenta escutar aquilo que está por detrás do que é dito, ou seja, que tenta, né, tomar como objeto de estudo aquilo que é inconsciente, aquilo que o sujeito fala, mas não escuta. Se Descartes tem a famosa frase, penso, logo existo, Freud faz uma subversão. Seria o seguinte, existo também onde não penso. Ou ainda, ali onde não penso, existo. Então, o trabalho psicanalítico se difere quanto à formação e quanto ao seu objetivo, né? Tem Interessante. variações de Interessante. duração de tratamento, de intensidade, quantas vezes por semana, quanto tempo vai durar a sessão, né? Vão depender de contexto, de afiliações teóricas
pelo analista, né? Mas a princípio esse seria o objetivo, né? O inconsciente. Perfeito, não, maravilha. E assim, e aí já consigo levantar alguns questionamentos, né? Segundo sua explicação maravilhosa, né, sobre isso, abordou muitas coisas que até realmente é muito curioso, né? É muito vasto esse mundo aí. E quando, assim, como, quando que a pessoa, né, ou o profissional ali que está atendendo aquele paciente recomenda a psicanálise ou não? Porque eu quero acreditar que quando alguém procura um profissional, seja um psiquiatra ou um psicólogo, ele já sabe que precisa de realizar uma análise através da psicanálise ou não? Ou isso é algo que vai acontecendo ali durante a relação profissional-paciente? Pois é, porque veja, é o que eu disse a você anteriormente, né? A maioria dos psicanalistas tem uma formação anterior de psiquiatria ou de psicologia. Então dominam uma ou outra prática, né? Muitas das pessoas procuram um psi e não sabem muito bem a diferença entre esses profissionais, né? Então, muitas vezes, nas entrevistas iniciais, a gente deve, enquanto psicanalista, explicar qual é a proposta, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Da pessoa saber o serviço que você está oferecendo a ela, né? Que é diferente de uma psicoterapia mais diretiva, que é diferente de um tratamento psiquiátrico, mas que vai envolver, por exemplo, uma subversão dessa lógica do poder do especialista, né? Então, quando você vai ao médico com uma dor abdominal, você diz a ele que você sente a dor abdominal, e não seria adequado que ele te perguntasse o que que você acha que é essa dor abdominal. E é isso que o psicanalista faz. Se você chega com sintoma de ansiedade, né, ele não vai nomear isso a partir de um modelo de classificação geral, mas ele vai querer pesquisar o que que aquela tua ansiedade qual a função daquilo para você, qual é o sentido inconsciente, qual é o perigo que você está vivenciando corporalmente, mas não identifica psiquicamente. Então ele vai te perguntar por que será que você está ansioso, né? Esse trabalho é um trabalho diferente. Então acho que você me pergunta assim, qual é a indicação da psicanálise? Aí a gente tem que voltar um pouco na história. Quando Freud inventou a psicanálise, havia um contexto pessoal dele, que era o seguinte, ele precisava casar. E ele tinha se orientado na medicina pela pesquisa. Já naquela época, o que ele ganhava com a pesquisa não era suficiente para ele sustentar uma família. Então, ele é aconselhado por amigos a ir para a prática clínica da medicina. E, sendo neurologista de especialidade, ele vai para a clínica, né, neurológica. Atende pacientes neurológicos clássicos, né, as síndromes demenciais, os acidentes vasculares, mas ele acaba se interessando mais pela histeria. Então, a histeria é um tipo de neurose, né, que era muito comum em mulheres, mas Freud também descobre que é comum também em homens, né? Foi o primeiro a descobrir isso. E a partir da histeria, ele encontra desafios, que são sintomas que não são explicados fisiologicamente. Então, por exemplo, era comum que a paciente histérica ou paciente histérico apresentasse desmaios, mas que não fosse identificado um problema fisiológico, ou que apresentasse uma parestesia, por exemplo, uma dormência, um formigamento em uma parte do corpo, e o médico examinava e via que aquilo fisiologicamente seria impossível. Então Freud diz, né, que os sintomas histéricos são fantásticos, né? A anatomia, né, do histérico é fantástica. Então ele começa a entender que havia ali uma função psicológica, que aqueles sintomas não estavam ligados fisiologicamente, mas psicologicamente. E aí ele começa as pesquisas para tentar entender a histeria. Inicialmente, junto a um colega mais velho, chamado Breuer, eles começam a desenvolver uma teoria sobre histeria e, inicialmente, eles divergem dos demais especialistas ao dizer que a histeria não era congênita, não era genética, né, mas que ela seria um produto de um trauma primário que ficaria incubado, esquecido, incubado, e aí uma outra situação análoga, um trauma secundário, desencadearia a vivência afetiva da cena incubada. Mesmo, e a partir disso, portanto, eles vão desenvolvendo uma técnica de tratamento que envolvia o uso da hipnose. Então, Freud foi à França estudar com o grande mestre Charcot,
que tinha uma outra concepção de histeria, mas que, né, trabalhava muito com a hipnose. Então ele começou a hipnotizar os pacientes, começou a tentar, por meio da hipnose, retirar uma resistência para que elas se lembrassem desse trauma primário, como uma maneira de trazer esse trauma à tona, né? E acreditava-se naquela época que isso daria um resultado. Percebe-se que dá um resultado, mas quando o Freud deixa de hipnotizar os pacientes e começa a perguntá-los, ele percebe que havia uma vantagem, que não apenas eles tinham uma catarse, ou que eles sentiam um alívio, mas que também eles se lembravam da cena traumática. Na hipnose eles não se lembravam. Por que que eles não se lembravam? Porque estavam hipnotizados, né? Então na hipnose a pessoa quando acorda não pode não se lembrar de tudo. Eis que um dia uma paciente diz a eles que eles se perguntavam muito e que as perguntas atrapalhavam a linha de raciocínio dela, que ela queria falar livremente, porque quando ela falava ela sentia que estava limpando a chaminés e que ela ia fazer uma cura pela fala, uma talking cure, né? E deixou que ela falasse. Então ele percebeu que ela tanto tinha uma catarse, ela dava uma desabafada, quando ela ia se lembrando de coisas e ia elaborando, trabalhando a partir dessas coisas. E aí o Freud, então, inspirado pela literatura romântica, não é? E de métodos românticos, tipo escrever todas as ideias que você tem durante o dia, depois você pega essas ideias junto e você escreve um romance com base nelas. Né? Então tinha um livro, não lembro exatamente o título, mas a pessoa ficava alguns dias escrevendo tudo que vinha à mente, a pessoa pegava essas ideias, elaborava e fazia um livro. Freud havia lido esse livro, essa foi uma das influências, mas teve também a paciente que pediu que ele não a interrompesse. Então ele desenvolve o método da associação livre, que consiste no sujeito numa posição de relaxamento, por isso o divã. A gente pode falar porquê do divã, né, em alguns tratamentos, mas a pessoa relaxada vai falando tudo que vem à cabeça. Freud usa uma metáfora, como se a pessoa estivesse no trem, o trem em movimento, e a pessoa descrevendo o que ela está vendo pela janela. Né? A pessoa vai associando livremente, como ela está relaxada e o analista está ali tirando a resistência dela, ou seja, ele vai interferindo para tirar a resistência, ela vai se lembrar de elementos traumáticos da história dela. Esse é o primeiro passo, recordar. O segundo passo, ela trabalhar sobre, a palavra que foi traduzida para o inglês como work through, né? Trabalhar sobre isso que foi lembrado. Então o sujeito vai elaborando de maneira a criar novas cadeias associativas e dar novos sentidos, novos significados às questões dele próprio, e isso causa uma supressão do sintoma. A piada que eu gosto de fazer com os meus alunos é que a psicanálise é um mau negócio, porque o paciente chega com sintoma e sai com conflito inconsciente. Muito boa. Muitas pessoas fogem desse tipo de tratamento, muitas pessoas esperam um tratamento mais mágico, o que é bastante compreensível, porque é difícil fazer análise. Mesmo o paciente que tem desejo de análise, que está motivado a fazer análise, ele resiste, porque a defesa de esquecer algo, ela não existe à toa, né? Ela existe porque entrar em contato com essas coisas é muito difícil. Mas na medida que há uma análise, como diz um autor, né, que é como fazer uma descida aos infernos, né, e subir, mas isso na companhia do analista, né, quer dizer, essa companhia, essa presença do analista, que tem uma função de ajudar a lembrar e elaborar, mas tem uma função de acalmar também. Né? Então, junto do analista, a pessoa pode enfrentar conscientemente esses traumas que tinham efeito na vida cotidiana, mas que estavam esquecidos. Não só traumas, né? Mas elementos que o sujeito se obriga a fazer, interdições que ele coloca em relação a si mesmo. Né? Então, a ética da psicanálise é a ética do desejo. O sujeito vai ter acesso a um desejo inconsciente. E aí o sintoma ele não é atacado diretamente. Né? A ideia é entender que o sintoma ele é uma produção complexa. Você vai tentando trazer o conflito à tona, para a pessoa conscientemente elaborar esse conflito. Agora, essa técnica serve a todos? Não. Voltando ao que eu tinha começado a falar, não é? Ela serve às neuroses. O que são sujeitos neuróticos? São sujeitos que apresentam o que hoje a gente chama de sintomas de ansiedade, de depressão. Na maioria das vezes, essas pessoas têm um funcionamento subjacente neurótico.
Neurótico, a princípio, é um sujeito que deseja algo que ele próprio identifica como sendo muito perigoso. E por isso ele reprime isso, para diminuir essa angústia, para diminuir a culpa, a vergonha, para diminuir o medo de perder algo que ele julga importante para ele mesmo e que julga importante para que o outro possa amá-lo. Então, para se livrar dessa angústia, ele recalca, né? Ou seja, ele joga para baixo o conteúdo da ideia. E o afeto fica, portanto, circulando. Esse afeto pode ser eliminado por outras defesas, como a gente vê na neurose obsessiva, ele pode, né, convergir no corpo, como no caso dessas primeiras pacientes freudianas, dos desmaios, das anestesias, ou esse afeto do perigo, desse desejo tão perigoso, ele pode se transformar numa fobia. Mas do ponto de vista, assim, para que todos entendam, o neurótico ele tem geralmente sintomas de ansiedade, de depressão, sintomas somáticos, enxaquecas inexplicáveis do ponto de vista médico, ah, desmaio, síncope do vaso vagal, por exemplo. Ele Ah, pode ter. essa síncope do vaso vagal, ela pode ser um sinal de algo Ela tem, psicológico? ela tem uma explicação neurológica, mas é um fenômeno que, quando observado, acontece quando a pessoa sente uma forte emoção, quando ela reencontra com esse traumático incubado, né? Então, assim, tem tratamentos, vamos pensar assim, médicos, que vão eliminar esse sintoma. A diferença é que o psicanalista vai tentar não apenas eliminar o sintoma, o que é secundário. Ele vai fazer a pessoa se dar conta da razão pela qual ela desmaia quando escutou uma palavra, quando viu uma cena. Isso serve para esses pacientes neuróticos, né? Vamos pensar assim. O que chamam neuróticos? Porque existiam três terminologias importantes no início da psicopatologia, que é o estudo do sofrimento humano, né? Quando ele se torna científico ali no século XVIII e XIX. As síndromes orgânicas ou neurológicas, as demências. As psicoses, que pareciam demências, mas que eram de raiz psicogênica, por isso psicoses, e as neuroses, né? E neurose é uma palavra que vem de neurônio, né? Então seria Perfeito. algo que estaria ligado a um campo neurológico. O surgimento da a psiquiatria vai dando conta disso. E depois Freud inventa a psicanálise, que passa a dar conta disso por meio de uma lógica terapêutica, que subverte a lógica médica, porque é o paciente que fala, o analista que escuta, e vai apenas falando pontualmente. A psicologia surge depois, muito influenciada pela psicanálise, mas a gente tem várias outras influências aí na psicologia também. Mas quando se trata de não neuroses, isso não ficou, né, para ser estudado por Freud. Freud entrevistava, se não fosse neurótico, ele não aceitava o paciente. Ele achava que só servia para neurose, né? Sim, Mas sim. outros psicanalistas aplicaram a psicanálise às crianças. Uma delas foi filha de Freud, Ana Freud, né? Melanie Klein, entre outras, né? Outros trouxeram a psicanálise para o campo do tratamento das psicoses, o que a gente pode entender, né, como as síndromes muito permeadas por quadros delirantes alucinatórios, como a esquizofrenia, transtorno delirante, chamava-se antes a psicose maníaco-depressiva, os quadros de transtorno bipolar grave, com sintomas de alucinação e delírio, né? E a psicanálise foi também aplicada ao campo da psicossomática, foi também aplicada ao campo das perversões, foi aplicada ao campo do que a gente chama dos pacientes limite, né? São esses pacientes que não se enquadram exatamente nessas terminologias psicanalíticas, né? São arranjos diversos, né? Enfim, outros autores foram desenvolvendo outras formas de tratamento, que não são necessariamente esse enquadre clássico do paciente deitado no divã, analista sentado atrás, escutando, analisando sonhos, analisando, né, atento aos atos falhos da pessoa, em inglês chamam lapsos freudianos, né? Então, assim, você tem variações da técnica a depender da pessoa. O diagnóstico serve Maravilha. para isso, para a gente saber qual tipo de técnica é possível de aplicar. Nem sempre é possível aplicar a técnica freudiana clássica, mas nem por isso deixa de ser uma psicanálise, né? Como outros autores desenvolveram há outros enquadres, né? Outras configurações do tratamento. Bacana, bacana. Muito bom, muito esclarecedor, Bruno. Bom, aí aproveitando aí, você falando bastante
do Freud, né, que não tem como não falar, né, o conhecido aí como o pai da psicanálise, mas vamos lá, você falou o seguinte, para seguir a linha do tempo, a gente está falando aí dessa é, final do século XIX, início do século Sim, XIX, final do século final, XIX. final do século XIX, que aí veio a psiquiatria, a psicanálise veio primeiro, então, para Não, posteriormente a psiquiatria veio antes, né? a psiquiatria veio primeiro. 1801 ou 1802, não me recordo agora, com Pinel, Certo, né? isso é E você tinha os tratamentos psiquiátricos, né? Então a psiquiatria certo. ela vai surgir dentro dos antigos manicômios. Geralmente o médico morava lá e eles foram desenvolvendo um estudo sistemático sobre aquilo que os doentes mentais apresentavam. Quem eram os doentes mentais? Não existiam muitas categorias na época. Então eram sujeitos que eram chamados de insanos, ou tinham problemas intelectuais, que na época chamavam de imbecis ou idiotas, os alcoólatras, né? Ou pessoas desadaptadas, porque o problema do surgimento dos manicômios, ele data muito da urbanização. Porque quando as pessoas viviam em cidades muito pequenas ou em contextos rurais, as pessoas meio que se adaptavam a esses que são muito divergentes. Mas dentro do campo da cidade, a impessoalidade transformou, né, a questão assim, da convivência social com esses que desviavam muito assim, da maioria num problema social. Então, fizeram uma higienização, né? Utilizaram a antiga estrutura do leprosário para colocar essas pessoas que hoje a gente sabe que têm transtornos mentais dentro dos leprosários. Inicialmente não existia psiquiatria, então aqueles que estavam melhores cuidavam dos que estavam piores. Mas no início do século XIX surge a psiquiatria, então aí eles sai de um âmbito moral, vamos pensar assim, para um âmbito científico, para um âmbito médico. Não é? É, agora, quando a gente fala da psicanálise, a gente está falando já do final do século XIX. Por exemplo, o livro fundador da psicanálise é a Interpretação dos Sonhos. Freud concluiu em 1899, mas bom marqueteiro que era, lançou em 1900, porque ele queria que essa fosse o A saber data, né? do Sim, novo sim. século, né? Fosse um marco, né? Fosse um marco fácil de gravar. Sim. Então, assim, como ele chega à interpretação dos sonhos? Ele escreve antes um com Breuer, chama Estudo sobre Histeria. Então, ele aplica a ideia do inconsciente à explicação dos sintomas histéricos. Escutando os histéricos em associação livre, ele percebe que os sonhos também têm uma raiz inconsciente. Então, quando a gente adormece, o que acontece? A gente passa por um processo onde os nossos pensamentos vão ficando confusos, se transformam em imagem e a gente está sonhando. A ideia freudiana é que quando você adormece, as resistências que barram o inconsciente de emergir, elas tornam-se mais frouxas. E daí o sujeito sonha, realizando os desejos que não podem ser realizados na vida diurna. Mas mesmo que essa resistência diminua, ela nunca cessa. Então há um processo de disfarce na realização desses desejos. A análise disso, que é o sonho, como realização do desejo, permite ele ampliar a teoria dele sobre o inconsciente e sobre o funcionamento psíquico humano, né? Por exemplo, ele entende que é um processo primário, esse que sempre visa o prazer e que não atende à realidade, que é contra um processo secundário, que é esse processo da reflexão, dos pensamentos, capacidade de julgar a realidade, se adaptar a ela e postergar o prazer. Considera-se que o modelo da psicanálise clássica freudiana até hoje é o modelo do sonho, porque o paciente sonha acordado de lá, porque ele fala tudo que vem à mente, e o analista sonha daqui em atenção flutuante, permitindo que as ideias inconscientes dele surjam. Não é? Então a gente poderia datar assim, o surgimento da psicanálise de 1900, né? Então é bastante posterior. A psicologia é anterior, porque data de Wundt, também final do século XIX, mas anterior à psicanálise. Porém, a psicologia clínica ela vai demorar a aparecer. A psicologia era acadêmica, eles estavam muito interessados em saber como que estava a percepção, a consciência, né? Então eles trabalhavam mais em laboratórios. Posteriormente, os psicólogos vão trabalhar nas escolas, vão trabalhar com testagem psicológica e tudo. A gente pode pensar que a psicanálise influenciou tanto a psiquiatria, até certo ponto, né? E também influenciou muito a psicologia, mas também até certo ponto, porque existem outras influências na psiquiatria e na psicologia. Mas
assim, acho que essa questão retoma a primeira pergunta que você fez. A Sim, psicanálise é uma sim. ciência independente, né? Por isso essa formação, que não é exatamente uma especialização como é a psiquiatria para os médicos, mas é uma Sim, sim. formação que pode ser feita até para os leigos. Então, assim, você que é um cientista da computação, se você faz a formação, você pode se tornar um psicanalista, né? Porque seria uma formação, mas não é exatamente também um curso superior. Porque o curso superior envolve ensinar uma teoria, envolve você estar submetido às regras do MEC, né? Toda uma lógica aí que é diferente. Né? A formação inicialmente do tripé foi pensada por Freud, porque muitos, e aí eu chego à tua pergunta, muitos colocam Freud como uma espécie de pensador solitário. Precisa entender uma coisa de início. Ele não criou as coisas do nada, ele sempre teve colaboradores, mas ele teve uma educação de altíssima qualidade, né? Então ele teve acesso a tudo que tinha sido produzido até então. Se você pegar a teoria do filósofo da percepção do Bergson, do Brentano, você vai ver que muitas das coisas que Freud teria criado vieram desse desenvolvimento aí da história da humanidade, que dá um longo desenvolvimento. Pegar Pierre Janet, que também era aluno de Charcot na França, ele lança a ideia de subconsciente, que é uma ideia muito presente hoje na cultura, né? Essa área das neurociências, mas de uma forma um tanto diferente pela evolução científica. Mas Pierre Janet considerava que as áreas abaixo do córtex eram as áreas do subconsciente, dos automatismos, né? E as áreas corticais eram as áreas da consciência. Mas a ideia do subconsciente difere da do Freud, porque para o Freud nós somos governados pelo inconsciente. Ou seja, a terceira ferida narcísica da humanidade foi empreendida, segundo Freud, pela psicanálise. A primeira foi o Sol, que o Sol não gira em torno da Terra, né? A Terra que gira em torno do Sol. Copérnico. Depois Darwin. Somos animais, seguimos uma linha evolutiva. Né? Terceira, Freud. Nós não somos só isso que a gente acha que é. Tem toda uma parte de herança dos nossos antepassados e de aspectos pessoais que a gente aprendeu a rejeitar, que também fazem parte de nós mesmos. E essas partes tomam decisões, essas partes influenciam decisões. Essas partes aparecem nos sonhos, nos nossos atos falhos, nas nossas repetidas derrotas, nas nossas repetições. Né? E a proposta da psicanálise é conhecer essa parte. Agora, você pergunta sobre outros autores. Então, veja, inicialmente, Freud era isolado, mas logo ele vai, quando ele lança a interpretação. Primeiro trabalhava com Breuer. Houve um rompimento. O Breuer, porque esse rompimento envolveu a ideia freudiana de que esse trauma primário na histeria era sempre um trauma de origem sexual. Breuer não concordava com isso, isso gerou um rompimento entre os dois. Posteriormente, Freud se correspondia com um amigo chamado Wilhelm Fliess e mandava muitas ideias para o Fliess e o Fliess mandava para eles. Também brigaram, né? Freud depois diria que Fliess era um paranoico, né? Mas Freud não era Freud, fácil, então, né? Freud não era fácil, né? você Brigava vai com ver todo que mundo. há uma repetição dele que diz Sim. dele que essa grande amizade com outro homem que ele admira muito e tal, e de repente eles rompem. É o que acontece com Jung. Jung é um dos primeiros colaboradores da psicanálise, porque ele fica sabendo, né, a partir do livro dos sonhos, né, da escola suíça, fica sabendo da psicanálise freudiana. Jung foi aluno de Bleuler, não Breuer com R, mas Bleuler com L, e foi enviado por Bleuler, né, para conhecer Freud em Viena. Tiveram uma conversa longuíssima, né, e se tornaram amigos e passaram a contribuir. Freud chamava ele de o príncipe herdeiro, porque ele achava que Jung ia dar continuidade. No rompimento com Jung, a gente tem que ver que há também uma dimensão política. Jung tinha rivais dentro do movimento psicanalítico iniciante, né, como Ernest Jones, que vai ser muito importante a história da psicanálise, por ter levado a psicanálise para a Inglaterra, é, e também Ferenczi, que é um autor muito interessante, tem sido bastante retomado pelo trabalho dele sobre pacientes traumatizados. Isso apenas para citar alguns, mas à medida em que ele vai lançando os livros, que não fizeram muito sucesso inicialmente, ele vai chamando interesse de pessoas, aí ele vai organizando grupos de estudo, e a partir desses grupos de estudo,
ele vai incorporando a ideia dos demais e inicialmente funciona como uma espécie de juiz, entre o que ele vai definindo o que é psicanálise e o que não é. Nesse momento inicial, Freud sente que deveria ter uma postura autoritária, não é? E isso faz com que hajam dissidências. Adler, né, Jung, Reich, né, vão sair do movimento psicanalítico. Não é? Mas posteriormente à morte de Freud, que se dá em Londres, você vai ter o surgimento de outros grupos. Então você vai criando dissidências, novas escolas dentro da escola. Então a gente poderia dizer que a psicanálise, é tal como a psicologia, é uma ciência plural também. A gente tem autores clássicos, estudados em qualquer formação interessante de psicanálise, mas você tem autores contemporâneos vivos que estão aí contribuindo com a psicanálise até hoje. Então, acho que esse ponto é muito importante de colocar. Não se trata assim de um culto a um líder, né? Isso. Mas de alguém que Sim. lançou as bases de um saber, tal como Pinel lançou as bases da psiquiatria, Freud lançou da psicanálise. Não ler Freud, penso eu, para os psicanalistas, seria como estudar literatura inglesa sem ler Shakespeare. Não, ou Mas seja, a não tem como, literatura, né? Não tem mas a como. literatura inglesa não termina em Shakespeare. Né? Você tem os Sim, clássicos, você tem os sim, entendi. contemporâneos. Não, Então, penso que ótima, ele ótima lança uma analogia. linguagem, uma nova linguagem. Né? E essa linguagem, veja, ela tem muita. Ela conseguiu entrar muito na cultura. Então, tem muitas. Por exemplo, quando a gente diz que alguém é complexado, a gente está falando de psicanálise. Um termo que era da psicanálise foi para o que alguém é No neurótico, fulano está cotidiano, isso histérico. que eu ia falar, do neurótico, né? Neurótico hoje em dia, você é um neurótico, nem Sim, ou. sabe, né, ou até você, você é um, você é bipolar, nem sabe a gravidade que é isso, né? Assim, a Sim, pessoa, e outra sim, coisa, né? Hoje em dia não tem mais como o sujeito dizer se ele erra o nome da esposa, ou se uma mulher erra o nome do esposo e diz o nome do ex, não tem como ela dizer que isso é aleatório, porque a pessoa, pela cultura, pelo senso comum, ela já vai entender que tem alguma coisa errada, que tem um sentido oculto, sim, que não é é aleatório. verdade. Sim, 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 é verdade, é verdade. Então, assim, e eu acho que é, Mas, isso, voltando à questão do Freud, tem essa questão, assim, boa. ele virou uma figura quase caricata. Sim, tanto que as pessoas falam que, bom, você até disse aí que ele rompeu com um dos autores, não me recordo o nome, porque não concordava com relação aos traumas serem todos com viés Origem sexual. sexual. E falam que hoje, para Freud, tudo é sexo, né? Tem até aquele filme lá, não sei se você chegou a ver, O Método Perigoso, se eu não me engano, Muito que legal fala, é isso. um método perigoso, que inclusive é a invenção do vibrador, né? Invenção aí e que deixa bem claro ali, né, o pensamento do Freud com relação a ser tudo trauma sexual. Isso tem uma explicação? Talvez você não consiga resumir isso, porque deve ser muito vasta. Aliás, é muito vasta a obra do Freud. Mas por que ele batia tanto nessa tecla, assim, de tudo ser trauma sexual? Eu penso que a primeira, acho que tem dois momentos freudianos. Tem esse primeiro momento da análise, da interpretação dos sonhos, estudo sobre histeria, psicopatologia da vida cotidiana, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele realmente se volta muito à questão da sexualidade humana. A partir de 1920, ele vai se voltar muito à destrutividade, que é a questão da pulsão de morte. Então, para ele, num segundo momento, existiria uma pulsão de vida, que é a sexualidade, nosso instinto de sobrevivência, contra uma força do desligamento, da destruição. Né? É interessante pensar que Freud, em 1920, tinha descoberto um câncer e que o mundo tinha passado pela Primeira Guerra, pela gripe espanhola. Ele tinha perdido a filha por gripe. Então ele pensar muito também na morte, não só na vida. Mas uma coisa importante sobre a sexualidade em Freud é que quando ele fala de uma sexualidade infantil, de maneira alguma ele está dizendo que as crianças têm uma sexualidade tal como os adultos. Mas ele está dizendo que a criança começa a mamar para se alimentar. Mas na medida em que ela vai tendo um prazer com isso, ela começa a mamar para obter prazer. Então, a obtenção de prazer numa zona corporal é o que Freud chama de sexualidade. Então, veja, Mateus, pode ser que a gente acorde à noite com uma fome, que a gente diz que é fome, né? Mas a gente abre a geladeira e não tem nada para comer. Quer dizer, a gente não queria se alimentar, que é uma necessidade. A gente queria satisfazer um desejo de obter prazer na boca, na língua, né? No trato digestivo. Se você pegar as compulsões alimentares, elas têm alguma relação com essa história da oralidade, que é uma espécie de sexualidade. Mas
Você vê que essa própria sexualidade oral, ela pode se tornar em algo destrutivo, numa compulsão alimentar mortífera, por exemplo. Então, quando Freud fala, por exemplo, da sexualidade infantil, mesmo do Édipo, por exemplo, Freud está dizendo que a criança diz coisas inocentes do tipo, gostaria de casar com o papai, né? Ou ainda, seria tão legal se o papai não estivesse aqui hoje, porque eu poderia ficar só com a mamãe. Ou ainda, eu não estou tão feliz que o fulaninho nasceu, porque ele fica agora mamando na mamãe e a mamãe não dá mais o peito. Então, assim, são falas infantis que revelam um amor da criança, uma satisfação que ela tem, não só no âmbito da necessidade. A necessidade diz que se a gente não satisfazer, a gente morre, mas no âmbito do desejo, um desejo da criança pelos pais, né? Certo. Isso surge Entendi. do quê? De onde surge o desejo? Da necessidade. Então, veja, o ser humano talvez seja o animal que nasce mais dependente. Então ele tem uma necessidade de depender não só de uma pessoa, porque uma pessoa só não vai dar conta, né? De uma família, de um grupo social ali. Isso que na nossa sociedade chama família, né? E a partir disso, não é só necessidade. Então, se não se alimenta uma criança, não é só necessidade mais. Ela passa a querer comer por prazer. Então, ela passa a ter um prazer na boca. Do aparelho digestivo, ela começa a controlar as fezes e urina. Então, ela passa a ter um prazer em controlar ou soltar, né? Quando ela domina essas funções musculares. Depois ela passa a ter um prazer assim nos órgãos genitais, mas ainda na fase fálica, que é essa fase aí dos 4 anos, né, tal, não é uma sexualidade adulta, porque é a criança com ela mesma, inclusive ela nem sabe o que é. Então, se uma criança sofre um abuso sexual de um adulto, isso tende a ser um trauma sexual. Essa é a ideia freudiana. A criança tem uma sexualidade que Ferenczi, né, chamava da sexualidade da ternura, mas que pode encontrar a sexualidade adulta. Isso gera um trauma e isso pode, no futuro, desencadear processos neuróticos ou psicopatológicos mais graves, a depender de como isso foi. Né? E quando Freud fala da sexualidade, ele está falando disso. Mas a partir da puberdade, aí chega-se à fase genital. Por que chama genital? Porque o sujeito que alcança esse nível de desenvolvimento, para obter um prazer mais completo, ele vai precisar de um outro, né? Entendi. Você vai Sim. precisar de haver um encontro dos genitais. Essa, sim, é a sexualidade adulta, que guarda resquícios da sexualidade infantil. Por exemplo, as relações sexuais geralmente começam com o quê? Culturalmente, né? Um beijo, que é um prazer na boca, certo? Então, isso, veja, se isso atualmente causa polêmica, você imagina quando Freud começou a falar isso, Não, né? imagino. Com certeza. Deve Então, ter isso sido algo escandaloso, né? foi algo escandaloso e ele foi alvo de muitas resistências por isso. Eu penso que hoje as resistências à psicanálise são outras, mas eu acho que há uma maior, né, liberdade sexual, mas ainda existem muitos tabus. Sim, Sim. sim. Você falou aí da E tem uma resistência da outra coisa, psicanálise. Ah, não, pode diga. falar. Conclui, conclui. Não, não, E pode uma concluir, outra, pode concluir. e uma outra coisa, como dizia o Ferenczi, uma criança que é submetida à sexualidade do adulto é como uma fruta que foi mordida antes do tempo, porque a criança não dá conta ainda, ela está em uma outra etapa. Sim, sim, verdade. Então, É um tema é um tema sério, né? Bem sim, polêmico isso aí. é, Mas o que eu ia te perguntar, você falou da resistência da psicanálise. E aí o que eu até, assim, a gente sabe que existem tabus, né? Não entrando no mérito somente sexual, mas inclusive assim, hoje, eu acho que hoje, em pleno 2024, você você ir atrás de um tratamento psiquiátrico ou psicólogo ou psicanálise é mais aceito na sociedade, né? Eu creio, né, que antigamente, tô falando de coisa de 60, 70 anos atrás, e você ainda era visto, devia ter um certo preconceito, ó o maluco, ó o louco ali, ó, né? Hoje em dia não, hoje em dia até é bem visto, né? Você ir atrás de conhecer a si mesmo. Mas sim. qual que seria, você falou de resistência, qual que seria a resistência que você ainda encontra na psicanálise? Eu penso que, assim, inicialmente, essa resistência é muito a questão da sexualidade, né? Mas é também essa outra resistência, porque veja, a gente está falando o seguinte, que a determinação das condutas, das fantasias, ela não é uma responsabilidade minha, por exemplo.
sou eu. Existe um outro eu, existe um outro Bruno. Então isso também gera bastante resistência, essa ideia, né? Mas eu penso que também há uma tendência dentro da medicina, né, de migrar mais, sair da clínica, daquele antigo médico, tá? Uma lógica mais protocolar, mais dos exames, de um sistema que gera mercado, né? Certo, entendi. Porque você, por exemplo, você vai ao médico, hoje você vai fazer exames, isso é uma evolução tecnológica, né, de fato. Mas a psicanálise, ela segue o modelo antigo clínico. Então você vai a um psicanalista, você vai a um psicanalista. Talvez haja, dependendo da gravidade, uma indicação à psiquiatria, mas você vai ser encaminhado a ele, mas você não vai fazer bateria de exames, você não vai ser encaminhado a uma bateria de testes psicológicos. Então ela está meio fora desse jogo atual de mercado, né, das ciências psi. E por estar fora, ela é muito acusada por não ser protocolar. Então, por exemplo, isso que eu estou te falando, Matheus, é uma coisa muito não protocolar. Você escutar alguém, deixar suas ideias livres virem à cabeça, e a partir da capacidade que você internalizou de fazer análises, sendo você o paciente, né, de ser supervisionado, de conhecer teoria, você surge algo na tua cabeça e é isso que você vai dizer, olha, e isso, né? Ou você vai dizer, tá quente, tá frio. Ah, eu acho que tal coisa é isso. Aí você pode dizer, isso é interessante. Você pode dizer, então, talvez não seja por aí. Vamos pensar mais. Então veja, isso é uma coisa não protocolar, né? Quase que artesanal, se a gente for para pensar, né? Sim, sim, sim. Então a psicanálise atualmente tem sido muito atacada sobre a acusação de não ser ciência, o que não é uma novidade. Só que em relação a isso a gente deve pensar uma coisa. Se a gente está falando que o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, como que a gente poderia medir os métodos que as ciências naturais têm? Então, uma coisa é uma tomografia do cérebro. Agora, quando a gente Sim, fala de inconsciente, a gente está falando de mente, não está no cérebro. Se apoia no cérebro, mas não está lá. Como que eu vou quantificar o que a pessoa transferiu para mim numa análise? Então, as ciências humanas, as humanidades, elas surgem de uma impossibilidade das ciências naturais de darem conta dos problemas humanos, do sentido da vida, do sofrimento humano, né, da precariedade das relações, das nossas questões relativas à morte, à doença. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? Nem tudo vai seguir os métodos das ciências naturais. E eu acho que a psicanálise não dá conta disso. Se ela começar a tentar fazer isso, trabalhar só com experimento, estudo randomizado, ela deixa de ser psicanálise. A alma da psicanálise é a clínica, porque foi escutando as pacientes que Freud criou a teoria. E é assim que trabalha todo bom psicanalista. Ele é um pesquisador. Ele tem que esquecer a teoria para ver o que sai na cabeça dele. E depois ele lembra da teoria quando ele for pensar sobre o caso, quando ele for estudar sobre o caso. Então esse método clínico, artesanal, pessoal, né, porque nós estamos falando de encontrar a pessoa 2, 3 vezes por semana, ou pelo menos toda semana, durante algum tempo, 6 meses, um ano, às vezes mais. Estamos falando de algo que parece que está se perdendo nessa nova forma de fazer saúde, que é uma forma quase que mecânica. Quase que se você colocasse o paciente na esteira de montagem e ele vai indo por vários especialistas fazendo vários exames. Eu penso que a raiz dessa crítica não é epistemológica, né, que a psicanálise não seria ciência, mas que ela é interessada em eliminar a psicanálise. Né? Porque, veja, nem tudo também, Matheus, é uma questão de ciência. A gente tem o âmbito da religião, que é importante para as pessoas, a gente tem o âmbito da filosofia, o âmbito da arte. Como que a arte antecipa muitas das coisas que Freud traz, ele encontra na arte, nos escritores, na literatura, não é? E o senso comum também é um tipo de conhecimento, não é? Que engloba os conhecimentos que são produzidos nessas outras partes. Então não é porque não é uma ciência natural que não tem método, porque veja, até nas artes há método. Na filosofia, que não é ciência, há método, não é? A teologia segue métodos, então não é por isso que não tem método. Né? Então é interessante desfazer essa coisa assim, de que não é porque não é uma ciência natural que nós somos charlatões ou que isso não funciona, porque vários estudos científicos, que aí dá para usar a ciência, provam a eficácia da psicanálise como comparável a remédios ou a outras psicoterapias. Afinal das contas, a gente está falando de um tratamento que aposta muito nesse encontro humano, né? bom, e, sim, que, e que trabalha dentro de uma lógica que
vai gerar uma resistência. Eu não acho que é mais a questão da sexualidade, até porque isso já caiu no senso comum, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a forma de trabalhar há uma disputa por espaço, Claro, claro, com certeza. E, né? e é o que você falou, assim, existe uma mecanização mesmo, né? Uhum. Daria talvez até um episódio inteiro de um podcast para a gente falar sobre A o que eu mecanização já. da vida, né? Exatamente, a mecanização da vida. Ou a digitalização, né? E até a industrialização de alguns diagnósticos, Sim, né? com Aí certeza. você está industrializado algum diagnóstico. A gente pode falar um Sim, que está muito em voga aí, que é o do autismo, né? Hoje porque em dia, mudaram os assim, critérios. exatamente. Mas será que de fato os critérios foram mudados em uma base científica de estudo ou de fato foi uma conveniência, né? Essa é Para, uma sei questão, lá, né? é difícil, né? É difícil mensurar Eu isso. acho que a gente deve pensar que o fenômeno do autismo existe, né? Então, quando Sim, você permite que pessoas que antes não seriam diagnosticadas ou pessoas que têm sintomas que não causam tantos prejuízos sejam colocadas nessa categoria, você está desrespeitando aqueles que precisam, por exemplo, de fazer um concurso na vaga para portadores de necessidades especiais. Você perfeito, tem, por exatamente. exemplo, um exemplo clássico, é o TDAH, né? Então, assim, você tem uma medicalização da escolarização, né? E O isso, veja, isso TDAH seria o déficit de atenção. O déficit de TDAH. atenção e hiperatividade, né? Porque tem o remédio, né? Que é um remédio que, se você pegar aí, né? Tem uma entrevista muito polêmica na Folha de São Paulo de uma das pessoas que faz o manual de psiquiatria, que é quem vai padronizar esses diagnósticos, né? Falando que o remédio veio antes do diagnóstico, né? Então, precisava se criar um diagnóstico. Não que isso não seja importante para muitas crianças, né? Que é. Mas eu acho que concordo com você, é uma industrialização do diagnóstico, porque é uma diferença. Antes, receber um diagnóstico significava que você poderia ser tutelado, internado, excluído socialmente, né? Hoje ainda tem um pouco disso, mas em relação a alguns diagnósticos, como esquizofrenia, por exemplo, né? Em relação a outros, o diagnóstico pode trazer benefícios, né? Por exemplo, um benefício acadêmico, educacional, um benefício até conjugal. Pensar, o sujeito não quer conversar com a esposa quando ele chega, ele quer jogar videogame, daí ele inventa um diagnóstico para justificar aquilo, né? Então, assim, há também na psiquiatria e na psicologia muita coisa na saúde mental que é clínica, né? A gente tem testes, tem exames, mas isso é complementar, o diagnóstico é clínico. E o excesso de diagnóstico tem um lado positivo, que ele tira um pouco dessa mística, as pessoas vão procurar tratamento, mas tem também esse outro lado, que é o excesso, né? Que é, inclusive, o excesso de padronização e industrialização pode ser bastante problemático. Perfeito. Bom, Bruno, olha, eu acho que aqui nós atingimos aqui o parte do objetivo, né, que a gente tinha de conversar um pouco sobre a psicanálise, a gente tinha alinhado aí um tempo. Olha, Bruno, foi assim prazerzaço te receber aqui. Acho que foi bem esclarecedor todos esses assuntos que a gente abordou aqui. Faltaram algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode marcar uma parte 2, né, para a gente Parte falar 2, sobre vamos fazer. outros. Vamos fazer a Quem, parte 2 quem para. sabe a gente não faz até pessoalmente, assim, quando você tiver já com um estúdio montado, aí Olha vai aí, ser. com certeza, pô, vai ser legal pra caramba. Aí vai ser a parte 2 para a gente concluir esse e falar de outros assuntos aí adjacentes à psicanálise. Sim, Te claro. agradeço E aí outras coisas, né? bastante. Futebol, né, Matheus? Nosso Ah, Flamengo é, aí mano. também. Nesse É exato isso momento aí. a gente tá assim, será que vai, será que não vai? Mas eu tô Mas vamos ver, otimista em né? relação. Vamos ver. Não vou procurar um psicanalista para falar de time por enquanto. Senão ele vai interpretar, né? Ele É vai isso, interpretar. é isso. Mas como eu Mas sou olha, também Bruno, seu amigo, aí a gente pode falar também de futebol, não, com né? certeza, podemos sim, meu caro. Olha, Então tá bom. foi um prazer e fique à vontade para deixar aí algum recado final para quem quiser procurar. O que que você recomenda o momento ideal para alguém procurar uma ajuda psicológica, de um psicanalista? Pode deixar, deixa o tempo livre para você dar a sua mensagem final. Eu gostaria, antes de tudo, te agradecer, né?
por essa conversa, foi muito interessante, né? Imagina. Nós somos amigos do século passado ainda, então sempre muito bom estar com você. Verdade. Agora, assim, eu penso que é muito importante, né, que as pessoas entendam que o sofrimento delas não é apenas, veja, não é apenas uma questão no cérebro, é também. Só que é também por questões que a gente passou, que a gente passa, né? Porque a gente falou muito de infância, mas a psicanálise não pensa só na infância, tem coisas que a gente está passando que às vezes nos desorganizam, às vezes a gente sai um pouco do nosso equilíbrio, e nesses momentos é importante conversar com alguém. Uma sociedade cada vez mais da solidão e da conversa, que só pode se dar na igualdade, sem o reconhecimento das diferenças, né? Uma sociedade que tem hoje seus moralismos também. Encontrar essa pessoa que possa escutar sem julgamentos, né? E que possa te ensinar a descobrir por você mesmo um sentido, as coisas que você inconscientemente produz, é algo interessantíssimo, né? Assim como procurar um tratamento psiquiátrico ou psicológico também é muito importante quando a gente sofre, né? Então acho que é muito importante te reconhecer, né? Durante alguns momentos da nossa vida a gente vive crises, a gente vive momentos de rupturas, de desestabilização, e a gente precisa do outro, né? A gente não é uma ilha e não é um desses animais que vive sozinho. A gente é um animal muito gregário, né? E a gente precisa desse outro. Isso sempre ocorreu, né? E atualmente a gente vê uma sociedade muito da solidão, onde as pessoas não são escutadas, onde as diferenças mínimas geram exclusões, onde as pessoas sentem e aprendem que elas próprias têm que dar conta sozinhas dos próprios problemas, ou que devem buscar um autodiagnóstico, ou que devem fazer uma terapia por aplicativo, ou seja, isso tudo é o seguinte: eu tenho que dar conta dos meus problemas eu mesmo. Eu acho que conversar com alguém é algo importante, não só quando você procura um especialista, mas quando você, né, se abre com um amigo, quando você se abre com a família, quando você consegue encontrar essa pessoa de confiança, né, que vai dar essa escuta para o seu sofrimento. A diferença é que o analista é alguém treinado para escutar, sem julgamentos, né? Isso é o que a gente faz profundamente, que a gente vai aprendendo, né? Porque você vai escutando aquela coisa, né? Toda vez que você vai no evento social sendo psicólogo, sendo psicólogo, psicanalista, ou psiquiatra e tal, eu vou falar: mas você analisa as pessoas? É claro que a gente analisa. A diferença da nossa análise é que a nossa análise é sem julgamento. Então, veja, quando um especialista vê um problema, ele não julga o problema do ponto de vista moral. É um problema que ele vê todos os dias. E a gente é treinado também, a partir inclusive do analista da própria análise, a entender que as pessoas têm questões, têm as fantasias mais loucas, que lutam contra elas, que querem uma coisa, mas não querem, que querem uma coisa, mas não se autorizam, que ficam nessa eterna, né, esse eterno conflito, né? Então a gente analisa, mas sem julgamentos. E outra coisa, uma piada muito boa é o seguinte, né? A gente analisa, mas a gente só interpreta se pagar. Pode até Muito ser bom, preço é. social, mas Que tem que ter deixa um bem claro, pagamento, né? porque o pagamento marca que é um trabalho. Sim, Isso é sim. Não, importante, né? é Não é isso por aí. assim, por outra coisa, né? É um trabalho. Penso que é Claro, isso. claro. Agora, é claro É que os justo? analistas, né, eles conseguem fazer, a maioria, né, faz preço social. Quando o paciente está com Sim. dificuldade, a gente aceita renegociar, às vezes nem cobrar, às vezes a gente suspende por um tempo. Mas o dinheiro também é objeto de análise, né? Acho que isso é uma Bacana. coisa importante. Eu penso que hoje as pessoas pensam muito em ganhar dinheiro para causar inveja nos outros e acham que tem que dar conta de tudo sozinhos. Por isso eu penso em tantos aplicativos, tantos autodiagnósticos, né? Acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar como sintoma social. Cada vez as pessoas conversam menos, cada vez menos elas convivem com seus vizinhos, cada vez mais a polícia é chamada nas reuniões de condomínio, e a psicanálise, portanto, é um espaço onde a pessoa pode ser escutada, independente do que ela tenha a dizer. Eu acho que essa é a grande questão hoje da psicanálise atualmente. Perfeito. Muito profundo, hein? Profundo. Bom, é isso aí. Bom, Bruno, mais uma vez, muito Bom, obrigado. muito obrigado, viu? E fica com Deus, meu caro. Até a próxima. Você Vamos marcar a também. parte 2. Abração, meu Vamos. nome. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.